Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Joel Mário de Freitas, que fez a seguinte pergunta. O Joel comprou uma tupia de coluna e às vezes ele tem problema em manter o curso da tupia. A tupia tem que fazer um caminho e ela destrambelha, sei lá o que acontece, e ela se perde, certo? E não é muito legal a gente ver ninguém se perder, ainda mais uma tupia, né? Então, o que a gente tem que fazer para evitar que a tupia se perca? Joel, eu consigo pensar, assim de imediato, em 4 possíveis causas para a tupia se perder, né? Ou seja, não fazer o caminho que você quer, tá? Primeiro, você falou que você tem uma tupia de coluna, né? Eu tenho aqui uma tupia de coluna e uma tupia, uma laminadora, como é chamada aqui no Brasil, para a gente mostrar aqui. A tupia de coluna, né? Aliás, não só na tupia de coluna, mas você sempre tem um momento que é o momento do começo da usinagem e do final da usinagem. A gente tem aí o que a gente chama de transitório, não é uma coisa que esteja em regime permanente, é uma coisa que está começando ou está acabando. E nesses momentos, se a gente tem uma tupia de coluna e a gente vai fazer a descida dela, certo? Nós vamos abaixar a tupia para começar a usinagem. Na hora que a ferramenta encontra o material a ser usinado, ela, dependendo da maneira como ela está sendo manipulada, ela dá um tranco, ela se mexe, certo? Então, primeira possível causa para a tupia se perder no caminho, esse tranco nos transitórios, seja no começo, seja no final. Se for um começo de usinagem, o que você deve fazer? Você deve colocar batentes para evitar que este tranco faça com que a tupia perca o curso dela. Então, colocar um batente é não só colocar a guia aqui, né, para dar o teu caminho, mas também colocar algum stop para impedir dela se movimentar. Perfeito? Então, primeira coisa, no início da usinagem, você tem um batente. Ainda na seção transitória, ou seja, quando algo está começando ou terminando, quando você termina a usinagem, tá? Eu sei, muitas pessoas querem fazer as coisas rapidamente, aí desligam a tupia e já movimentam a tupia. Eu nunca faço isso, tá? Eu desligo a tupia e espero ela parar. Por quê? Se você desliga a tupia e você sem querer, na hora de movimentá-la, de tirá-la da peça, você encostar em algum lugar, vai dar um tranco perigoso, não só para a peça, como você também. Então, primeira possível causa, os transitórios. Como é que você lida com isso? No começo, tendo um batente para impedir da tupia se mexer. No final, você desligando a tupia e esperando que ela pare, para aí sim você poder movimentar a máquina. Segunda causa, pode ser que durante a usinagem você esteja com sujeira na sua guia. Tá? Não acho que este seja o caso, tá? Aliás, das 4 causas, eu acho que a 4ª causa é a mais provável, mas eu vou citar todas. Segunda causa, se você tiver sujeira na guia. Então, aliás, não só na guia, né? Na guia ou na máquina. Preste muita atenção em como está a sua guia, tá? Se ela está com a superfície do jeito que você deseja que seja o percurso da tupia, né? Aqui eu tenho uma guia reta, mas essa guia podia ser uma guia com uma curva desenhada, né? Então, repare bem se a guia está limpa e também se o ponto da tupia que está fazendo contato, né, com a guia, se ele também está limpo. Aqui eu estou mostrando uma tupia, essa laminadora, né, com contato reto. Você tem aqui uma tupia de coluna que tem esse lado reto, tá? Tem gente que acha absurdo usar o lado, como dizem, boleado da tupia. Isso não tem problema nenhum se isso aqui for um círculo, certo? Se isso for um círculo e se tiver bem centrado, ou seja, se o eixo da tupia for coincidente com o centro do círculo, você pode encostar em qualquer ponto aqui, tá certo? Não tem problema usar isso aqui como referência no teu guia, desde que isso seja um círculo e desde que o centro do eixo esteja coincidente com o centro do círculo. Perfeito? Então, segundo motivo de um provável desvio de curso, sujeira ou aqui ou na guia.
Perfeito? Terceiro motivo, você não ter o encosto da máquina, tá, uniforme, de tal forma que quando você percorre a guia com a tupia, ela se mexe e altera a distância relativa entre a ferramenta de usinagem e a guia. Então, se você tem, por exemplo, como é o caso dessa máquina aqui, ela tem um ressaltozinho numa das posições aqui, você precisa prestar atenção se isso não está afetando a tua usinagem, se isso não está encostando na tua guia, alterando a posição relativa. Perfeito? Por fim, a quarta causa, que eu creio deve ser a mais provável. É um pouco difícil a gente fazer esse diagnóstico sem estar vendo você executando o processo de usinagem. Mas a quarta causa, e que eu acho que é a mais provável, é o seguinte: embora talvez tenha gente, usuário habitual de tupia, que fale, pô, isso é óbvio, tá? Mas óbvio é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe não é óbvio, né? E como você me falou que você está começando, pode ser que isso esteja acontecendo. A gente, toda vez que a gente trabalha com uma máquina de marcenaria ou com uma máquina de usinagem, a ferramenta, ela tem, a peça a ser usinada tem que se movimentar contra a ferramenta de corte. Ou, no contrário, quando não é a peça que se movimenta, é a ferramenta de corte, ela tem que se movimentar contra a peça e não a favor do sentido de rotação da ferramenta. O que eu quero dizer com isso? Vou pedir para a nossa câmera woman dar um zoom aqui, tá? Para mostrar uma coisa. Vejam aqui, por favor, na fresa, as arestas de corte. Tá? Olhando a aresta de corte, eu sei que ela gira neste sentido. Aqui, ó. Tá? É assim que essa ferramenta gira. Tá? Esse é o sentido de rotação. Olhem aqui a aresta, então ela gira assim para poder cortar. Perfeito? Se eu tenho esse giro aqui, ó, e se você movimentar a máquina no mesmo sentido do giro, tá? Ao invés de você trabalhar contra a força que a tupia faz, você vai estar ajudando a tupia no mesmo sentido. E aí você não vai segurar a tupia, porque ela vai fazer o que a gente chama de pedalar. A ferramenta de corte, tá? Ao invés de ser movida contra o sentido de giro, vai estar sendo movida a favor do sentido de giro e ela vai querer correr da sua mão. Perfeito? Se isso acontecer, você não consegue controlar a máquina. Você tem que trabalhar sempre contra o sentido de giro. Então, o deslocamento linear da máquina tem que ser contrário ao sentido de giro da ferramenta. No nosso caso aqui, a ferramenta gira assim, ó. Então, se você for neste sentido, você está ajudando a máquina, o que impede ou atrapalha o seu controle. Você tem que vir com a máquina no sentido oposto. Então, se ela gira nesse sentido, eu vou fazer com que o deslocamento linear seja nesse sentido. Perfeito? Contra, né? E se você quiser melhorar ainda mais as coisas, sempre que for possível, faça a usinagem obedecendo também o sentido de fibra da madeira, o sentido de corte da madeira. Se você combinar o sentido de deslocamento linear correto com a fibra da madeira na melhor posição para ser cortada, aí você vai ter uma usinagem linda, maravilhosa, tá bom? Então, só para mostrar, eu vou mostrar aqui a tupia rodando, vocês vão ver o sentido de giro, e depois vou mostrar o sentido de usinagem correto. Primeiramente, eu vou mostrar o sentido de giro da ferramenta, certo? Reparem, a máquina está desligada, tá? Por isso eu vou aproximar a minha mão aqui da fresa. Então, a fresa gira neste sentido, certo? Eu vou ligar a máquina agora para vocês verem isso. O sentido de giro é este aqui, ok? Dado que o sentido de giro é esse, se eu transporto esse sentido de giro para cá, assim, ó, a máquina vai querer andar nesse sentido, vai querer pedalar nesse sentido. Portanto, eu tenho que fazer a usinagem no sentido
contrário. O movimento linear tem que ser oposto ao sentido de giro da ferramenta, ao sentido natural para o qual a máquina quer se movimentar. Então é isso que eu vou fazer. Tá? Bem, então, a usinagem foi feita aqui, né, porque todas as condições necessárias para a gente fazer a usinagem de tal forma que a máquina seguisse o seu curso foram obedecidas. Né. Então, Joel, como eu disse, eu acredito que a causa mais provável dos teus problemas seja a quarta causa. Você provavelmente está movimentando a máquina no mesmo sentido de giro, tá? Manda uma mensagem para mim, por favor, dizendo se foi isso, né, para ver se a gente conseguiu resolver, porque se não conseguimos, vamos continuar trabalhando para resolver, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook, no YouTube ou no Instagram, ou fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?